Pronto, está começando aqui a gravação do nosso Clube do Conto, né? De 2024. É, eu, antes de começar, quero dar boa tarde para todos os presentes. Hoje nós vamos discutir nós conosco mesmos, né? O mediador, infelizmente, não pôde comparecer, então eu disse: não, pode deixar, né? Um texto que me agrada muito, uma escritora que me agrada muito, então vamos entre nós. Lembrar vocês, né, que nós temos ainda o Clube do Conto de outubro e novembro. Esse ano a nossa perspectiva de curadoria foi trazer contos clássicos, então já passamos por Lima Barreto, né, já passamos por Machado de Assis, por outros escritores mais clássicos da literatura, num resgate mesmo de um espaço que quase que a gente não encontra mais, né? Até a própria escola, às vezes, tem deixado lá para o ensino médio a discussão mais da história da literatura. Então, esse ano a curadoria pensou de trazer para o Clube do Conto os clássicos, né? Passamos já pela Marina Colasanti, pela Clarice, né? E no Clube do Romance, que, aliás, nós temos dia 23, né? Está aqui o livro do Clube do Romance, que é do Mia Couto. Esse ano, o Clube do Romance, como é que a gente trabalhou? A gente trabalhou com escritores em língua portuguesa. Então, nós começamos com o Itamar Júnior, com o Torturado, passamos, né, pelo Onjak, no livro do Deslembramento. Agora vem o Mia Couto, o Onjak é angolano, o Mia Couto é moçambicano, é Confissões da Leoa, e vamos terminar com um português chamado Walter Ugumãe, e ele vai trazer um livro chamado Doenças do Brasil. E aí a gente vai fechar o ciclo. Então, ao Clube do Romance a gente deu um tom bem contemporâneo, e o Clube do Conto a gente deu esse tom mais clássico, né? Uma conotação mais voltada para os clássicos, tá? E dentro desses clássicos, a gente traz uma escritora que quem acompanha ali no nosso WhatsApp, né? Ela nos deixa com quase 100 anos lá agora em 2022, a Lígia Fagundes Telles, né? Uma das primeiras escritoras dentro, junto com a Nélida Pinon, a própria Raquel de Queiroz, a própria Clarice, né? Elas foram mulheres que foram mais fortes que a própria condição, né? Então, elas enfrentaram grandes dificuldades, chegaram à academia, né? E elas são aí consideradas já clássicas, né? Da literatura brasileira, né? E a Lígia, ela também escreve romances, né? Tem as Três Marias, né? Que é dela, tem Ciranda de Pedra, que também é dela, mas ela sempre me tocou mais, sempre chegou mais perto de mim com os contos, né? Ela tem livros de contos muito legais, Cerejas é dela, né? E de todos os contos que eu li da Lígia, esse aqui foi o conto que sempre me chamou mais a atenção, né? Ah, pela estrutura, eu acho que a estrutura desse texto é fantástico, pelas personagens, pela narrativa, né? E também eu fiz umas anotações aqui, tá? Pela descrição e pelo tom que quase a gente não encontra na literatura nacional, que é o tom mais macabro da literatura, né? Que é um tom mais voltado para uma dificuldade maior que a literatura tem, né? Então, eu acho que essa discussão, né? Só vou atender uma pessoa que está tentando entrar aqui, só um pouquinho, vou dar uma orientada. Pronto, já. Ah, estou admitindo aqui. Aí, então deu certo. Então, esses elementos que eu gostaria que a gente pudesse conversar hoje, tá bom? Primeiro, eu queria perguntar para vocês, né? É, qual foi a entrada de vocês no texto, assim? Considerando, partindo do pressuposto do título, né? Venha ver o pôr do sol, né? Alguém tem alguma coisa a dizer sobre esse título? Já remetendo como esse conto termina, né? Acho que essa é uma grande questão. O que vocês pensaram quando eu propus esse texto antes de ler? O que vocês imaginaram? Alguém pensou alguma coisa? Tinha alguma imagem que apareceu? Como é que foi isso? Olha, eu achei que era alguma coisa um pouco mais romântica, Aham. né? Não romântica no sentido de amor e tal, mas assim, alguma coisa mais suave, Mais né? suave, entendi.
né? E até a metade do texto eu continuava achando, eu acho que até o final. Eu Eu acho que a gente fica torcendo para o casal, não fica? fica, Por fica. quê? Por que será que a gente fica torcendo para esse casal, né? Eu tive raiva dela, Uhum, né? Pena dele. uhum. E E é interessante como é importante falar sobre isso, né? Porque é uma quebra de expectativa muito grande, que só é possível num texto sintético como ela faz, né? É um conto que não é um conto curto, né? Eu acho que tem umas, sei lá, 6 páginas, né? Não é um conto tão curto, mas também não é um conto longo, né? E como que a Lígia consegue sintetizar tantas emoções em tão poucas páginas, né? E ela, de propósito, né, intencionalmente, coloca esse título, Venha Ver o Pôr do Sol, porque é um convite. Ela nos convida à leitura e o Ricardo convida a Raquel para um pôr do sol. Né? Ninguém convida, a princípio, né, ninguém para ver um pôr do sol sem que tivesse, né, Renata, esse tom mais sensível, esse tom mais acolhedor. Nós temos essa impressão, que parece que o texto vem para nos colocar nos trilhos, né? Nos dar uma condição de deleite pelo texto, como tem muitos textos que se apresentam assim para nós. Eu acabei de reler agora um livro, né, que é um texto pesado, mas ele no final ele é acalentador, ele está até que pertinho de mim. Não sei se já ouviram falar do Arroz de Palma. O Arroz de Palma é do Francisco Azevedo. Então, quando a gente lê o texto, ele é um texto mais duro de ler, mas depois ele vai nos conduzindo, vai nos acalentando, né? Mas a Lígia não. A Lígia, ela não faz isso com a gente, não. Ela meio que, ela vai criando armadilhas para a gente entrar, tá? Mas alguém gostaria de falar alguma coisa que está aqui conosco? Alessandra, Carol, Renate, Sofia, fiquem à vontade, tá, gente? Não precisa nem levantar a mão, só abram a câmera, tá? É tranquilo a participação, tá? Então, a partir disso, a gente já sabe que houve, né, uma armadilha, no bom sentido de falar logo no começo desse texto, tá? E eu queria falar um pouquinho da estrutura desse texto, né? É, no sentido de que se a gente fosse falar o que nós entendemos desse texto, ora, por óbvio, é uma história, né, de um amor difícil, não correspondido em determinado momento, de um personagem que tem dentro dele um rancor muito grande, tão grande esse rancor a tal ponto, né, de ele ser o grande articulador de uma grande tragédia, né, com requintes de muita maldade, né? Não é qualquer assassinato, não é alguma coisa feito por ímpeto, no momento de raiva, né? É alguma coisa muito programada. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que eu queria tratar no conto, que é o quê? A Lígia, a escritora, ela coloca na voz desse narrador, né? Desse narrador, porque é um narrador em terceira pessoa, né? Porque já nos fala, ela subiu sem pressa a tortuosa ladeira. À medida que avançava, as casas iam rareando, modestas casas espalhadas sem simetria e ilhadas em terrenos baldios. No meio da rua, sem calçamento, coberta aqui e ali por um mato rasteiro, algumas crianças brincavam de roda. A débil cantiga infantil era a única nota viva na inquietude da tarde. Então, quando ela começa, ela já não começa uma descrição assim muito romântica, né? Ela não começa uma descrição de um lugar belo, né? De pelo menos dentro dos arquétipos que a gente está acostumado a ler quando a gente vai ler um texto que está para nós, um texto, acho que a Renata usou a palavra, um texto mais leve. Então, em nenhum momento ela nos engana. O título pode nos enganar, mas o início da narrativa já não nos engana desse narrador, que é um narrador em terceira pessoa, ele olha para esse texto, ele olha para o que está acontecendo e ele vai contando para nós minuciosamente esse processo. Pensando nessa estrutura narrativa, eu diria
que os acontecimentos se misturam conosco, porque à medida que esse narrador vai nos conduzindo para a leitura, ele vai fazendo com que a gente vá. Parece que a gente vai adentrando aquele espaço, aquele território, como se a gente estivesse lá. Como, de uma forma geral, a maioria de nós, quase todos nós, que somos latinos, que moramos aqui, né? Agora, nos últimos tempos, a gente quase que não tem mais, né? Muitas pessoas têm optado pela cremação, mas é muito comum que as pessoas morram e sejam sepultadas em um cemitério. Então, o espaço do cemitério é um espaço que, de uma certa forma, todo mundo já foi, né? Se não foi, ainda um dia vai, né? Ou pode ser que não, mas, enfim, é um espaço que não é incomum, não é como ir para a Lua, né? Ou sei lá, é um espaço de vida. Apesar de carregar a morte, é o espaço que nós frequentamos. Talvez mais do que a gente até gostaria. Em determinado momento da vida, a gente fica frequentando muito esses lugares, não é tão bom, né? Mas o que acontece? À medida que ele vai conduzindo a narrativa, esse narrador vai nos levando para dentro do texto, nós vamos lendo, e se nós olharmos para o texto inadvertidamente, nós vamos perdendo os detalhes importantes que vão construindo a personagem do Ricardo, né? Ela nos apresenta um personagem que é jovial, que aparentemente é desalinhado, né? Ele fala que ele é muito magro, né? Ele trafega, né? Ele transita entre o malicioso e o ingênuo. Então, ao mesmo tempo que ela avisa que talvez, né, o narrador nos avise que talvez a história não seja tão boa, né? Na contrapartida, o que a gente percebe? A gente percebe que esse narrador é conduzido pela mão da Lígia Fagundes Telles, que é uma exímia contista, vai nos dando algumas pistas. Ele não era só ingênuo, ele também era malicioso, né? Depois, ele vai caminhando mais para frente no texto, e em determinados momentos, né, a gente vê uma certa ingenuidade na Raquel. Primeiro, ela aceita uma despedida de um relacionamento no cemitério, o que já é esquisito, ela ter aceitado esse convite. No segundo momento, tá? Nós encontramos uma Raquel que pergunta, ela estranha e diz, mas por que vai ser aqui nesse cemitério? Então, a própria personagem deveria nem ter ido, né? Se a gente considerasse essa questão, né? Então, ela também traz para nós uma questão de muita ingenuidade, tá? Outra coisa interessante que vai marcando a personagem do Ricardo é quando a descrição feita fala de um jeito de olhar, que às vezes ele tira aquele olhar calmo e tranquilo e o olhar dele fica cheio de rugas, né? Então, as rugas, né, também nos anunciam alguma coisa, né? Tem alguma coisa que incomoda essa personagem, tem alguma coisa que está dialogando conosco, tá? E, na sequência, eles vão adentrando esse espaço, que não é um espaço agradável, né? Mas que, num certo sentido, vai dando à personagem da Raquel uma certa curiosidade. Ela, ao mesmo tempo que não gosta de estar ali, que está começando a sentir frio, né? Que, enfim, não acha meio esquisito aquele momento, aceita no sentido assim, ó, eu vou para que, num certo sentido, ele me dê sossego. Então, é tipo assim, eu vou me livrar do Ricardo, vou meio que fechar uma porta, meio que virar uma página na minha vida. Então, ela vai acreditando que ela vai se livrar, então, dessa pessoa, né, que a assombra. Por que ela quer fazer isso? Porque ela já está no novo relacionamento. E a gente nota que esse novo relacionamento não tem a ver só com amor ou simpatia, ela tem interesses nesse novo relacionamento. Então, aqui é pitada de fel, né, na boca do Ricardo. Quer dizer, ela diz que até gostava dele, mas que ele representa um outro momento da vida dela que ela nem compreende como que ela viveu, que agora ela está numa outra situação e vivendo uma outra realidade, né? Ele vai, então, né, caminhando, vai
conduzindo a, 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 a Raquel até que chega em determinado momento, né? E a gente sabe o que acontece lá, e ele vai jogando com ela, né? Até que ele chega onde ele gostaria de aprisioná-la, e ele constrói toda uma história antes, né? Ele vai nesse lugar antes, ele prepara, né? Porque a gente vê o detalhe, né? Lá havia um cadeado novo, quer dizer, ele já tinha pensado toda essa situação, né? E ela vai, a narrativa vai nos conduzindo para uma derradeira situação, né? É, é interessante. E ele tem os requintes, né, de crueldade, mas tem alguns momentos assim, né, que eu acho que são interessantes para a gente ler. E tem um trecho que diz assim, quando eles chegam, né, naquele lugar: sei que você gostaria de encontrar tudo limpinho, flores nos vasos, velas, sinais da minha dedicação, certo? Mas já disse que o que mais amo nesse cemitério é precisamente esse abandono e essa solidão. As pontes com o outro mundo foram cortadas e aqui a morte se isolou total e absoluta. Então ele vai anunciando. Aqui não tem como pensar na história, não tem as casas, não tem as crianças, não tem som nenhum, né? E aí ela se adianta, né? Ela adiantou-se e espiou através das enferrujadas barras de ferro que estendiam ao longo das quatro paredes que formavam um estreito retângulo cinzento. Ela embaixo, pois lá estão as gavetas, e nas gavetas minhas raízes, né? E aí a gente vai se apropriando do texto, né? E até que chegue, e vai chegando, né, no final, e ele vai mudando. À medida que o dia se põe, ele vai mudando as suas feições, né? Então, aí, em determinado momento, ele já não sorria, estava sério, os olhos diminuídos, ao redor deles reapareceram as rugazinhas abertas em leque. Boa noite, Raquel. Chega, Ricardo, você vai me pagar, gritou ela, estendendo os braços por entre as grades, tentando agarrá-la, né? E ela não acredita, né, no que está acontecendo, e a gente chega no final do texto, né, falando, né, durante algum tempo ele ainda ouviu os gritos que se multiplicaram, semelhantes de um animal sendo estraçalhado. Depois os uivos foram ficando mais remotos, abafados, como se viessem das profundezas da terra. Assim que atingiu o portão do cemitério, ele lançou ao poente um olhar mortiço. Ficou atento. Nenhum ouvido humano escutaria agora qualquer chamado. Acendeu um cigarro e foi descendo a ladeira. E as crianças ao longe brincavam de roda, né? Então, só para a gente retomar um pouquinho o texto, né? E falar dessa, eu acho assim, dessa, para mim, da Lígia, é uma obra-prima, né? Assim, alguma coisa muito bem pensada e construída, né? E também queria chamar a atenção que, apesar da Lígia estar já nessa escala, né, dos clássicos, ela já não está, por exemplo, quando a gente leu O Homem que Falava Javanês, do Lima Barreto, a gente percebia um distanciamento de linguagem. A Lígia não, a Lígia tem uma linguagem super contemporânea. É uma linguagem com uma certa erudição, né? Mas ela é uma linguagem contemporânea. Não há palavras, talvez, que a gente ainda precise procurar no dicionário, né? Então, é um texto que está mais aproximado de nós, no que se refere à sua escritura, tá? Então, a estrutura do texto é essa, ele vai construindo essas personagens, né? E uma coisa muito importante aqui para a gente tratar é a descrição. Apesar de um conto, obviamente, ser uma narrativa, o que mais chama atenção é como que, durante a narrativa, a Lígia vai descrevendo, primeiro, o ambiente, segundo, as personagens, e terceiro, tá, os sentimentos e as sensações que a Raquel tem e que também o Ricardo tem. Então, eu acho que isso é o grande
o grande momento da Lígia, né? Que é uma escritora, como eu falei já, que se fosse viva teria 102 anos, que morreu aos 99 anos, mas que tem um papel significativo e que nunca parou de escrever na trajetória da vida dela, né? Assim, para começar, eu acho que está de bom amarração, né? Eu não sei se você, quem de vocês gostaria, né, de tratar aqui, só vou, quem mais gostaria, né, de fazer algum comentário para a gente poder conduzir, não sei, gente, fique à vontade aí para também conduzir alguma coisa, né, alguma discussão. O que vocês têm para dizer? Todo mundo bem quietinho hoje. Não dei boa tarde para a Rose. Boa tarde, Rose. Vi que você chegou depois, né? Se Boa tarde, vocês... professora, obrigada. Boa tarde, Cheguei né? atrasada, desculpa. Imagina. Como é que foi a tua experiência, Rose, com o texto? Nossa, eu não reli o texto, Aham, e por isso que eu estou quietinha aqui de novo, mas até peguei, eu aham. tenho o livro da Lígia Fagundes, os contos, Sim. então não tem, acho que eu não sei, uns 6 anos que eu comprei esse último, porque daí já está tudo no livrão, né? Sim. E eu não retomei a leitura. Uhum. Mas ouvindo agora a sua fala, e Lembrou? lembrando, né, fui lembrando que como eu não li de novo, né? Mas é Uhum. isso, né? A Raquel meio representando o sol, o Ricardo meio representando a escuridão, a vingança, o não sei Uhum. que adjetivos assim, né? Aquilo, e a senhora, você falando, e eu fui me Uhum. lembrando, assim, tudo vai ficando para trás, né? A vida parece que vai ficando para trás, as crianças brincavam, Uhum. é, ela correndo, tudo era velho, enferrujado, abandonado, destruído, não sei Uhum. bem os adjetivos assim, mas fui retomando todo, porque eu já tinha lido umas 2 vezes, mas já faz um Uhum. tempo que eu não leio, e agora eu não retomei de novo. Sim. Enfim, é a Uhum. Lígia mesmo, né? Com influências do Edgar Allan Poe. Sim, olha que legal, eu fiquei pensando também nesse macabro, sabe, Rose? Porque a Lígia, ela tem esse macabro também em outros textos, né? Mas Sim, nesse aqui ela é cruel, né? né? Porque quando ela fala do mato, o mato dominava, furioso, não lembro Uhum, bem direitinho, assim, né? Mas isso. os vestígios, né? Os últimos vestígios de morte, como se o mato estivesse cobrindo, e Uhum. então é macabro. É, e tem alguns trechos, né, que é esse trecho que você falou, é um texto, é uma parte que é assim, né? Ele atirou um pedregulho num canteiro ressequido, mas é esse abandono da morte que faz o encanto disso. Não se encontra mais a menor intervenção dos vivos, a estúpida intervenção dos vivos. Veja, disse apontando para uma sepultura fendida, a erva daninha brotando insólida de dentro da fenda. O musgo já cobriu o nome na pedra. Por cima do musgo ainda virão as raízes, depois as folhas. Esta é a morte perfeita. Nem lembrança, nem saudade, nem o nome sequer, nem isso, né? Então, eu acho bacana, assim, porque ela lembra algumas descrições do Allan Poe. O Allan Poe, ele é um pouquinho diferente, porque quando a gente entra na obra do Allan Poe, a gente já sabe o caminho que ele vai nos conduzir, né? Inclusive, a obra, uma das obras mais significativas dele, né? Que chama Histórias Extraordinárias, todas as histórias têm um final absolutamente inesperado, né? E aqui na Lígia, apesar do final ser inesperado, ela vai dando sinais. E o Allan Poe também dá sinais. É que no caso do Allan Poe, a gente, tá, consegue olhar para o texto, né, mas meio que entendendo, né, que a coisa vai acontecer, né? Tipo assim, ó, eu sei que o Allan Poe é o cara do mistério, é o cara do macabro, né? Tem um conto dele, né, que chama Berenice, né, que é um conto terrível
por acaso, né, do Allan Poe, né? E ele, mas a gente, quando vai trabalhar nesse universo, a gente já sabe que ele é assim, ela não. Bem disse a Renate, quando a gente diz venha ver o pôr do sol, ai, que bacana, eu vou com alguém ver o pôr do sol. Nunca nós vamos ver o pôr do sol, tá? Com uma perspectiva de não ser uma coisa agradável. Agora, sim, olhando para o título, né, e pro conto, né? Faz sentido esse título com esse do conto, né? Porque quem é que vai ver o pôr do sol, na verdade? Ele. Ele, né? Ele é que vai ver o pôr do sol. E ela nunca mais vai ver esse pôr do sol. Ou vai ficar abandonada, até pode ser, né, que ela tenha visto até um pouco antes, mas ele vai ver o pôr do sol e saber que depois, ele, no outro dia, muito provavelmente vai estar. Ela não. Não há nenhum vestígio, né? Não tem nada de interessante, nada mais existe sob o sol, né? Então, e ela demonstra muita ingenuidade, né? Não sei se vocês conseguem perceber, mas é, ela, ela é muito desligada, ela estava muito deslumbrada com a vida que ela ia viver e o universo dela era um universo muito alienado, né? Então, vários momentos a gente vai ver, né? Primeiro, como eu já tinha adiantado, ela vai para o cemitério, sabendo que o atual namorado era ciumento. Aí ele usa disso. Por isso que eu vim encontrar com você aqui no cemitério, porque ele nunca vai saber, né? Depois, quando ela vê que é um cemitério abandonado, ele vai descrevendo, né? O narrador vai descrevendo, e esse narrador coloca as personagens no centro desse território, no centro desse cemitério. Então, ele está enxergando a mesma coisa que ela deveria estar enxergando, né? E, no entanto, a Raquel, ela meio que parece que vai fazer aquilo para cumprir tabela. E, no entanto, né? Ela vai, as coisas vão meio que, o quebra-cabeça vai se juntando, né? E aí tem um trecho que tem um trecho né? Que é quando ela percebe que aquela foto daquela suposta prima, né? Não poderia ser real, né? Aí parece que é o primeiro momento de lucidez dela. Quando ela olha, eu não sei agora onde está, mas quando ela olha e nota que a data que está na imagem não poderia ser a prima de 15 anos que ele encontrou e tudo mais, né? E aí, eu acho que a Rose tem toda a razão, que a Lígia, ela bebe no Allan Poe, porque a Berenice do Allan Poe, né? Ela também tem esses 15 anos. E também a Lígia vai beber um pouquinho também no Alfonso de Guimarães com a sua Ismália, que também tinha 15 anos, né? Lembrem quando a Ismália enlouqueceu, posto na torre a sonhar, viu uma lua do céu, viu uma lua do mar, né? Então, ela vai beber nessas fontes, né? A gente reconhece muitas coisas nessa obra da Lígia, porque a Lígia era uma grande leitora, né? E tem também uma questão, né? Que eu não sei como é que vocês descreveriam como vocês descreveriam o Ricardo, né? Ele toma uma posição, uma postura que não é a dele, né? E ela se imagina numa postura que é a dela, mas só que não é. Né? Em que aspecto? Não sei se, pensando no relacionamento dos dois, como é que vocês enxergam a figura do Ricardo e a figura da Raquel? Né? Acho que isso é uma coisa legal, assim, se pudesse ouvir um pouquinho vocês nesse sentido, né? É um jogo ali, né? Que jogo é esse que está acontecendo? Que ele está jogando, ela não, né? Ele que está jogando. Ela está alienada no mundo que ela achava que ela ia viver, né? Numa ingenuidade triste, né? Não sei se pensaram sobre isso. Quer dizer, eu não sei o que vocês pensaram, né, sobre o texto, mas se vocês não falarem, eu queria falar, mas eu queria escutar também. Posso falar, então? Pode, vamos lá, claro, Renate. É,
Eu acho, ouvindo você falar agora, eu vejo a importância de você ler com a razão e não com o coração, né? Uhum. Porque desde que eu comecei a ler, é, o conto me transportou para o cemitério do imigrante, pode dizer assim, Tá, né? Aquele legal. cemitério onde a gente vai ver música clássica, vai Uhum. passear, que é bonito, que tem flores, que tem árvores, e eu não consegui captar nada de macabro, Uhum. né? E o que que eu consegui ver? Um cara abandonado porque não tinha dinheiro, Uhum. porque era pobre, amava aquela mulher, e ela tinha trocado ele por outro, Uhum. né? Por outro lado, eu estava procurando aqui, eu até imprimi o conto, tem uma Sim. parte que ela fala, que ano aquele e tal, né? Não achei mais aqui. Então dava a impressão de que ela também tinha, que ela tinha ido lá porque ela também tinha algum tipo de sentimento ou de saudade, né? Uhum. E aí agora vendo você falar, realmente, todas as dicas estavam aqui, mas eu estava tão envolvida naquele romance, naquela história linda de amor, de amor desfeito, que eu não consegui observar nada no seu final. Uhum. É. É. Então, acho que às vezes a gente tem que parar para pensar, talvez reler, né? Uhum. Bem reler, para dizer, será que é isso mesmo que eu entendi? Né? É, Então, e no caso da Lígia, né, especialmente, Renate, no cuidado que ela tem com cada palavra que ela escolhe é. para colocar, né? E sabe também uma coisa que eu tô ministrando uma disciplina junto com o professor Isaías, que é aqui do nosso programa de mestrado e doutorado, que chama Literatura e Cinema. E hoje a gente estava falando sobre isso, quer dizer, quando a gente vai ao cinema, a gente presta muita atenção em tudo que a gente está olhando, certo? A gente olha os objetos, se tem uma montanha, a gente olha a montanha, o rio, as pessoas, as roupas, tudo aquilo está na nossa frente, né? E aí, quando a gente, dependendo do tipo do diretor, né, dos atores, ou do que a gente ouviu falar do filme, a gente presta mais uma atenção aqui ou ali, porque tem um diretor que nos conduz o olhar. Ele nos conduz a olhar para a gente enxergar aquilo que ele quer. Então, tem até Uhum. coisas nos lados mas o foco principal é o que é que ele quer nos conduzir. Às vezes, o importante não está no foco, está do lado, né? Então, eu acabei de ver recentemente, um mês ou dois atrás, esse filme que a atriz foi indicada para o Oscar, né? Me foge o nome, é uma atriz alemã, que foi chamado A Queda, o nome do filme, né? E é fantástico porque também faz com que a gente preste atenção no que não está no foco. No caso do escritor, né, ele faz a mesma coisa. Só que o que acontece? O nosso olhar vai muito para a história, e ótimo, é legal, não tem problema de a gente ter olhar na história. Mas aí, né, as palavras que ela vai escolhendo e o cenário que ela vai apresentando talvez não nos deixe tanto alerta como no cinema, porque você vê as coisas, você vê a imagem. Aqui a imagem tem que ser, como já disse, imaginada. Então nós vamos entrando no cemitério junto com a Raquel e com o Ricardo. E a gente se preocupa tanto com a descrição. Vejam só, Renato foi lá para o cemitério do imigrante, quem não é de Joinville, né? É um dos primeiros cemitérios de Joinville, né, aqui em Santa Catarina, que hoje ele obviamente não tem mais, não é mais utilizado como cemitério, mas é um lugar bonito, praticamente no centro da cidade, que tem uma fundação ao lado. Então perto tem aos domingos de manhã, os sábados, às vezes tem música, tem orquestras, né? Então a gente vai lá, então é um olhar romântico sobre o espaço do cemitério. A gente não tem mais aquele olhar de dor. E aí a Lígia vem e diz assim para nós: nome do conto, Venha Ver o Pôr do Sol. Então o que a gente pensa? Vamos ver o pôr do sol com a Raquel e com o Ricardo, né? Quem sabe lá ele não reconquista este coração, né? E esse pôr do sol não se transforma naquele elemento romantizado, né? Que a literatura, que o cinema, que o teatro muitas vezes trazem como a representação de um real romântico, né?
de um ideal romântico. Então, eu acho que isso é significativo, né? E nessa figura do Ricardo e nessa figura da Raquel, que são personagens muito complexamente descritas, porque o Ricardo, ele ele está extremamente ferido, ele é muito cruel, e ele é maquiavélico, e ele é praticamente, né? Ele é um assassino em potencial, porque o que ele faz? Ele programa tudo aquilo. Ele vai comprar o cadeado, ele vai fazer o convite, ele programa tudo aquilo, ele tinha tudo na cabeça, né? Como praticamente um sociopata, né? Ele vai construindo aquela ideia. E ele se faz, né, de vítima, né, Rê? Tanto que a Renata diz, coitado, ele foi um cara traído, mas ele não está mais chateado, né? Ele já não tem mais o amor que ele tinha por ela. Ele já esqueceu desse amor, né? O amor não é mais esse, ele já está em outro lugar, tá? E ele já se transformou, aquele amor já não é mais amor, já se transformou em rancor e ódio. Laura, por favor. É interessante essa coisa da gente pensar nele como talvez coitado, assim, né? Porque quando começou o texto, eu pensei, nossa, mas que menina chata, ela chegou lá, ele convidou ela para ver o pôr do sol, né? Que coisa bonita. E ela tá aí reclamando que é longe, reclamando que é no cemitério, às vezes pode ser, né? Podem ter cemitérios bonitos, né? Como é o caso do cemitério imigrante, que eu acho um lugar muito bonito e pacífico, assim, né? Sim. E pensei como ela era chata, e aí a coisa foi se eu fui muito surpreendida, né, pelo desenrolar da história, porque eu não imaginava que isso ia acontecer. Ele parecia que estava, né, eu fui lendo, fui ludibriada. Ele parecia que estava triste, que ainda queria ficar com ela, disse que amava ela, e depois tranca ela lá, gente, pelo amor de Deus. Me impactou muito, assim, essa frieza, né, esse jeito, como ele já tinha calculado, ele já tinha visto, ele já tinha pensado em que história contar, pensou um lugar em que ela não fosse ser achada também, de uma crueldade, assim, muito, muito grande. Isso mesmo, né? E é uma crueldade muito grande. Ele não. Então, só que veja só como esse personagem é bem construído. Ele é tão bem construído que nós até eu também, a primeira vez que eu li esse conto, eu também tive essa sensação, né? Eu sabia assim que não ia ser uma coisa romantizada, porque não é o tom da Lígia, mas eu não imaginei esse fim. Acho que é isso também que é o bacana, né? Nos grandes contistas, né, Laura? A gente é muito surpreendido sempre, muito surpreendido e surpreendido no final das histórias, né? Eu acho que isso também é o legal, porque se a gente começa a ler um texto, às vezes eu vou dar um exemplo assim, algumas telenovelas, muito dificilmente uma telenovela, ela fica muito longe de um final que a gente já tenha visto muitas vezes, né? Existe ali um desenho que não se desconstrói. Pode ter uma novidade, né? Mas volta e meia a gente vai observando questões. Por quê? Porque são textos que têm uma complexidade relativa. Estão muito focados na temática. No caso da Lígia, ela deu a entender que nós deveríamos nos focar na história, mas o que ela estava querendo dizer para nós era outra coisa. Veja esse personagem Ricardo, que olhando para ele, vendo a descrição dele, ele parecia realmente, né, uma pessoa transtornada, um coitado, né, um enganado. Mas ao mesmo tempo que ela diz isso, ela vai dando traços físicos e psicológicos dele anunciando para nós isso. E aí a Renata tem toda a razão quando ela fala, né, que a gente lê o texto muito impregnado pelas nossas experiências e pelas nossas verdades. E esse texto nos mostra que nem sempre a nossa experiência, a nossa verdade é aquela que a vida apresenta. E essa história é uma história completamente possível, né, de ocorrer. Talvez, se a gente trouxesse para o espectro da realidade, nunca ninguém mesmo fosse achar essa moça lá, né? E ele teria, em tese, cometido o crime perfeito, né? Porque já não estava mais com ela, já não tinha mais nada a ver com ela, né?
E ele vai projetando tudo e arquitetando tudo dentro de uma perspectiva. Mas, para ela, ele continua sendo esse coitado e esse abandonado. E é por isso que ela vai ao encontro dele, para virar essa página, como eu falei, meio que para dizer assim, eu vou para não me sentir mais culpada e começar uma vida diferente, uma vida nova. Né? E nesse ímpeto de tentar se livrar dele, a gente vê o que acontece. Então, fazendo uma leitura de superfície, ele é o conduzido e ela é aquela que conduz. Ela diz para ele, eu vou embora, eu tô com uma outra pessoa que é muito melhor que você, mas como um dia eu amei você, porque tem um momento que ela diz, Ricardo, eu amei você, né? Ela diz isso para ele num dos diálogos, né? Então, Ricardo, eu amei, até que eu gostei muito de você. Mas ao mesmo tempo que ela diz eu gostei muito de você, ela pensa como que eu pude estar com você, porque agora ela tem um outro patamar de comparação. Ela tem uma outra pessoa que ela está, que comparado a ele não é ninguém, né? Perdão, ele não é ninguém. Então, o que a gente percebe? Essa condução muito bem feita, mas voltando para o texto, olhando para o texto, a gente vai ver que ali, o narrador não nos engana. Nós é que somos levados a nos enganar a nós mesmos, porque a segunda vez, a terceira vez que eu li o texto, eu já pensei, não, essa história é uma história muito bem conduzida, porque além de construir todo esse convite, a saída ao cemitério, ele ainda inventa uma segunda história. Morreu quando completou 15 anos. Não era propriamente bonita, mas tinha uns olhos, eram assim verdes como os seus, parecidos com os seus. Extraordinário, Raquel, extraordinário como vocês duas. Penso agora que toda a beleza dela residia apenas nos olhos, assim meio oblíquos como os seus. Aí a gente lembra também um pouco dos olhos oblíquos da Capitu aqui, né? Ele meio que dá a Lígia meio que traz, né, a Capitu que tinha os olhos oblíquos, né, e dissimulados. Então ele diz, Raquel, você também é uma Capitu, você também me abandona e também me trai. Então a Lígia também busca um pouco, bebe um pouco, né, nesse momento nos contos do Machado, né. Aí ela pergunta, vocês se amaram? Ela me amou. Foi a única criatura, fez um gesto. Enfim, não tem importância. Aqui, a continuação da frase, né, é dizer assim, foi a única criatura que me amou, porque você nunca me amou. Então, isso está naquilo que eu não leio, mas está naquela entrelinha, né? E depois diz, Raquel tirou do cigarro, tragou e depois devolveu. Eu gostei de você, né? Eu te amei e te amo ainda. Percebe agora a diferença? Ele diz, né? Um pássaro rompeu o cipreste e soltou um grito. Ela estremeceu, esfriou. Esfriou, não? Vamos embora. Já chegamos, meu anjo. Aqui estão os meus mortos. E ali estarão os mortos dele mesmo, né? Aqui estão os meus mortos, porque ele já considera ela morta. Inclusive E ela, ela. isso, inclusive ela, né? Então, tudo isso numa leitura, uma primeira leitura, obviamente que a gente demora, né? Para trabalhar, para pensar, né? E ela não consegue perceber o que está acontecendo ao redor. Tamanha é a ingenuidade, né? Ela chega lá, ela vê, ela desce numa escada, ela vai, e ele não tinha convidado para ver o túmulo, ela tinha convidado para ver o pôr do sol, né? Mas ela se envolve, se enreda, né? E vai indo. A priminha Maria Emília, lembro-me até do dia em que tirou esse retrato, 2 semanas antes de morrer. Prendeu os cabelos com uma fita azul e veio se exibir. Estou bonita, estou bonita. Olha como ele é cruel, né? Ele cria uma história dentro da própria história, né? E ela fala, vamos embora, né? E aí ele vai conduzindo, né? E é muito triste quando ela diz, né? Ele já não sorria. Estava sério, os olhos diminuídos, e em redor deles reapareceram as rugazinhas abertas em leque que eu tinha me referido. Então, agora ele mostra a própria feição, né?
essa feição de alguém que não sorri mais muito, né? E, enfim, que não é mais aquela pessoa que convida, né, a pessoa a ver o pôr do sol. E ele não se arrepende, ele vai até o final, sem um pensamento de arrependimento, né? E o narrador nos diz, guardando a chave no bolso, ele retomou o caminho percorrido. No breve silêncio, o som dos pedregulhos se entrechocando, úmidos sob seus sapatos. E, de repente, né, o grito medonho e inumano, né? Então, ela cai em si e percebe que, para ela, foi o último pôr do sol, né? Foi a última vez, então, que ela ia poder ver aquele pôr do sol, tá? Então, a figura do Ricardo, desde o começo, desse personagem que parecia simples, se transforma, no decorrer do texto, em um personagem complexo, macabro, que sabia o que queria, e aquela personagem da Raquel, que parecia uma pessoa superior, que estava de boa com a vida, né? Ela enredada por ele, e o fim da história, né, um fim macabro, a lá Allan Poe mesmo, né? Talvez nem o Allan Poe tenha sido tão cruel, porque o Allan Poe ele tinha uma marca muito do terror, né? E aqui a gente tem uma marca do horror, porque aqui não tem nada de sobrenatural. O Allan Poe tem sempre aquela ideia do espectro, do sobrenatural, né? A loucura como sendo um espaço que faz com que as pessoas vejam coisas, sintam coisas, né? Aqui não, aqui é o que nos horroriza, né? A desumanidade dessa personagem. Então, ela constrói aos nossos olhos um monstro, né? E a Raquel, apesar de a gente ter todos esses pensamentos, né? Que ela errou, depois a gente vê, né? Que na verdade ele é que é talvez o grande errado da história, né? Porque a gente ainda não tem a pré-história, a gente só tem a história a partir do momento que o narrador nos conta. E quantas vezes a gente tem dó do cruel, tem dó do bandido, né? Uhum. Às vezes a gente defende a pessoa errada, né? Isso, e é bem interessante isso, Renate, porque é uma crise também muito grande que a gente tem de valores hoje, né? Mas não os valores tradicionais, não os valores conservadores, não desse tipo de valor, mas assim mesmo, de poder olhar para as coisas como você falou, com um pouco de racionalidade. Parece que a gente perdeu um pouquinho esse foco do racional e a gente, às vezes, tem sido muito envolvido por discussões que estão muito afloradas no nosso cotidiano. Então, às vezes, eu penso que a gente tem que perder um pouquinho até o critério. A gente, às vezes, fica sem coragem, muitas vezes, de uma análise mais profunda, muito influenciada pela contemporaneidade. Então, às vezes, esse espírito crítico também é amputado, Sim. né? E isso a gente precisa estar muito atento. E eu diria que ler esse conto da Lígia é ter critério, é entender o que a narrativa nos apresenta, para a gente poder ter esse olhar crítico, mas não influenciado por preconceitos, né? Preconceitos que a gente já tinha, né? Do coitado, né? Da menina leviana, que ela mesma teve culpa e tudo isso, né? Porque a gente tem essas coisas meio construídas. E isso a gente precisa aprender a olhar. Durante todo o conto, pelo menos eu Oi? me penalizei com um rapaz. Uhum. Isso, a gente se Sinto penaliza. medo dela. Uhum. Até porque ela, Parece- até porque ela é super fútil, assim, né? Tá preocupada com coisas que não. E assim, né? Tem umas histórias da vida real, né? Sempre que leio esse texto, eu me remete a uma situação que realmente eu vi acontecer. Eu era muito jovem, né? E teve um casal, eu tinha lá os meus 18, 17 anos,
e teve um conhecido, né, uma praia que a gente frequentava, que fez isso com a namorada, né? Ele pega a namorada tinha acabado o relacionamento, ele convida a namorada diz, ó, mãe, eu vou lá no fulano, na tal praia, buscar minhas coisas que tem lá, porque a gente acabou o relacionamento, eu vou lá buscar minhas roupas e tal, 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 e ele leva ela para buscar essas roupas, e ele mata essa moça e se suicida. E demoram muitos dias para descobrir o que tinha acontecido, né? Ele deixa uma carta, ele entra com o carro, apaga as marcas do carro na areia, né? Porque era uma casa na beira da praia, ele tranca a casa toda e depois de muito tempo que eles estão ausentes, que eles vão lá e descobrem, ele mata ela e se suicida, né? Então é muita coisa da vida real, né? Assim, a gente pensa que é uma coisa que alguém imaginou, né? Não, é claro que guardadas as proporções, né? Porque ali era realmente uma paixão, né? Avassaladora. O Ricardo acho que teve mais tempo de organizar, né? De organizar essa vida, essa história aí, né? Mas não deixa de ser uma forma de enxergar que às vezes não é só a vida que a arte que imita a vida, mas a vida também às vezes imita a arte, né? Então Da são arte. pontos de vista, né? O Aristóteles quando cunhou essa questão aí, hoje a gente pode olhar pelos dois aspectos, né? Tá? Não sei, gente, se tem mais alguma coisa, assim, eu trouxe uma perspectiva, a gente pode ler sobre várias perspectivas, né? Quero dizer que eu faço uma experiência anual com os meus estudantes, né? Eles ficam muito brabos quando termina a história, muito brabos, né? Porque eles passam pela mesma leitura que a gente fez aqui, né? Nossa, professora, né? Eu vou parando, às vezes eu faço um ambiente, boto uma vela, né, faça um ambiente assim mais propício, né, eles dizem, ai, que droga, aí a gente volta para o texto. E aí a gente também, né, pessoal, nós vamos educando o nosso olhar, educando no sentido livre, né, de uma educação de entendimento mesmo, né, e depois que aí a gente nós costumamos ser muito aficionados às grandes obras. Eu acabei de trabalhar com os meus alunos o ensaio sobre a cegueira, nessa disciplina que eu fiz referência há pouco, né? Nossa, mas isso sim que é uma obra-prima, que livro, que isso... E mas quando a gente olha um texto tão curto como esse da Lígia, e a gente vê a força desse texto, a gente fica pensando, né? Será que só porque é um grande romance, e é o exemplo que eu dei, e é um grande romance de Saramago, mas às vezes a qualidade não está no tamanho, tá? Em como você consegue, em tão poucas páginas, apresentar um universo tão louco e fazer a gente viajar tanto, né? Pensar tanto em tantas coisas, né? Então, isso, né, gente, que eu queria conversar com vocês. Não sei se mais alguém gostaria de fazer algum comentário, né? No comecinho estávamos só eu, a Rê e a Sofia, né? Mas está o convite feito aí também para o Clube do Romance, que é dia 23, Confissões a Leoa, do Mia Couto, né? No sábado de manhã, das 9 às 11, né? Então, eu sempre penso, tomara que chova, porque aí o pessoal vem, às vezes que tem sol, o pessoal vai passear, né? Tá bom, gente. Rê, é muito bom te ver de novo aqui com a gente, uma alegria te Adorei participar receber. também, adorei. Estava morrendo de medo que não funcionasse nada aqui, mas deu tudo certo. Que bom, então. Gente, mais alguma coisa? Boa noite para vocês. Está todo mundo hoje meio quietinho, né? Mas espero que tenham gostado, né? Da nossa conversa, da nossa abordagem. E se a gente Vou fizesse um outro. novamente. Hã? Vou reler novamente agora. Isso. E assim, ó, se a gente fizesse daqui um ano com o mesmo texto, uma outra abordagem, seria outro jeito de olhar o texto, né? Eu vou parar a gravação aqui, então, muito obrigada e Obrigada, até até mais. breve. Até Obrigada. breve. Um abração para Tchau, vocês. prof. Muito obrigada, tá? Um Gostei abraço. muito. Eu também, eu gosto muito quando vocês estão aí, tá? Um abraço grande também. Até mais. Meninas, tchau.